Essa noite antes de dormir, eu fiquei mentalizando, refletindo com Deus, conversando com Ele. E eu falava assim: Pai, sua filha às vezes se sente perdida, sem entender o seu propósito, sem entender o caminho, né, que deve seguir. E aconteceu o seguinte: eu ficava mentalizando e falando: Senhor, me manda um conteúdo legal, um conteúdo que vai ajudar outras pessoas verdadeiramente, que vai contribuir, porque eu não quero ficar em conteúdo superficial, não quero ficar perdendo meu tempo com coisas que não agregam. E aí, nesse de dormir, eu acabei sonhando com uma pessoa maravilhosa que acenava para mim no banco da igreja. E era a Joyce Meyer. E até aí tudo bem. Eu fui tomar o meu café, fiz minha oração quando acordei e coloquei no YouTube para me ouvir o meu louvor, que eu gosto de ouvir sempre pela manhã. E o primeiro vídeo que aparecia de quem era? Da Joyce Meyer. E eu fiquei refletindo, eu falei: Joyce, 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 Joyce. E comecei a refletir sobre o quanto ela foi importante em diversas ocasiões da minha vida. Eu passei por momentos de muita dor, de muita tristeza, de decepção. Eu passei por momentos de angústia, mas também de muita felicidade, de muita alegria, de muita celebração. E em todos esses momentos eu colocava a Joyce Meyer para ouvir as pregações e me conectar mais com Deus. E por isso hoje eu trouxe essa palavra aqui para você. Um vídeo que eu assisti dela que fala sobre como buscar a verdadeira felicidade e como podemos ser gratos pelo que nós temos, apesar dos desafios. E convenhamos, não são fáceis, não são poucos, mas com Deus do lado a gente consegue tudo. Para quem ainda não conhece a Joyce Meyer, ela é uma pregadora, palestrante internacional, uma mensageira da palavra do Senhor. E ela sempre traz uma mensagem de consolo, de amor, de comunhão e de paz para os nossos corações. É tão tentador querer fazer do nosso jeito, mas é muito melhor esperar em Deus. Além disso tudo, a Joyce é uma pessoa que hoje faz muito sucesso, tanto financeiramente quanto socialmente. E ela já passou por muitas dificuldades na vida, já passou por abusos, por violência, por abandono, por diversas questões emocionais, diversos desafios que ela às vezes achava que não era capaz de dar a volta por cima, de que ela não seria ninguém. E em todos esses momentos ela manteve a fé. E hoje é uma mulher com mais de 80 anos de idade e continua pregando e evangelizando e levando palavras de amor, de empatia, de solidariedade, de respeito ao próximo, de temor a Deus e fé. Eu não sei você, mas eu já passei por muitos momentos desafiadores que eu achava que não tinha saída, que eu me culpava, que eu culpava o mundo, que eu culpava Deus. Eu não sabia onde buscar as respostas, já não tinha mais esperança. Mesmo com um pouco do desafio, minha fé se via fragilizada diante de algumas adversidades que eu não tinha psicológico para lidar. Eram momentos que eu pensava que para outras pessoas sempre dava certo e para mim sempre dava errado. Eu pensava que a felicidade era privilégio de pessoas ricas ou de pessoas com uma vida melhor, ou de pessoas que eram casadas, de pessoas que tinham isso, que tinham aquilo. Até entender uma coisa muito libertadora: felicidade não é ter uma vida perfeita, é viver uma vida muito bem vivida. E eu deixo aqui uma pergunta: se a gente tivesse outra vida, essa vida que você viveu, dentro dessa reflexão de vida, do que eu mereço, do que eu sou, do que eu tenho, do que eu consigo, do que eu conquisto, apareciam as dúvidas, as incertezas, e eu comecei a estudar a palavra de Deus e absorver conteúdos bons. Parei de ouvir música triste, de traição, de saudade, de não sei o quê, porque isso só polui o nosso coração, a nossa mente, e comecei a ouvir afirmações positivas, comecei a ouvir músicas com trilhas legais, com trilhas animadas, com trilhas que emocionam, que conectam, que inspiram. E eu entrei nessa linha de lei da atração, de positividade, e foi através da Joyce que eu comecei, de fato, a praticar a fundo a gratidão diária. Todos os dias agora já virou regra. Eu levanto e agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pelas oportunidades, até mesmo pelos desafios que me aparecem pelo caminho, porque são eles que me geram amadurecimento, me geram crescimento e aprendizados. Infelizmente ou felizmente, eles fazem parte da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com eles e a fazer de um limão uma bela limonada. E se a gente for observar a fundo, com um olhar mais sensível, de gratidão, de amor,
de reconhecimento pelo que Deus faz em nossas vidas, dentro dessa linha de pensamento de ser grato, de agradecer a Deus pelos mínimos detalhes, a gente começa a enxergar o quantas vezes nós somos filhos ingratos, porque nós temos uma casa, às vezes nós temos um carro, nós temos saúde, enquanto tantas pessoas estão morando na rua, enquanto tantas pessoas estão nos hospitais lutando para ter pelo menos mais um dia de vida, enquanto tantas pessoas estão desenganadas, estão nas drogas, e às vezes a gente tem tudo, tem o alimento, tem a roupa, tem a água, e a gente não consegue enxergar isso porque nós colocamos uma lupa que não nos permite enxergar que na simplicidade da vida a gente consegue absorver grandes coisas, que a gente consegue viver feliz, que a gente consegue ter paz. Hoje, principalmente com as redes sociais, a gente entra no Instagram, aí lá você abre, a primeira coisa que aparece, você fala assim, ó, eu não tenho um casamento que presta, eu não presto, eu não sou produtiva, eu não sei fazer dinheiro, eu não sou bonita o suficiente, e aí começa uma série de comparações e você começa a questionar o seu valor e a questionar a sua existência, porque você tem uma linha de pensamento, porque todo mundo conquistou aquilo e eu ainda não conquistei. Sendo que cada um tem a sua etapa de vida, cada coisa acontece no tempo certo, no tempo que cada pessoa precisa. Eu sei que às vezes parece muito injusto tudo isso, um tem mais, outro tem menos, outros conseguem, eu não consigo, você não consegue. Mas se a gente for olhar aqui também pelo contexto bíblico, os apóstolos foram o quê? Presos, humilhados, muitos enfrentaram a morte, foram perseguidos e ainda assim mantinham a fé. E eu sei que é muito difícil quando a gente está no meio do desafio, no olho do furacão, a gente manter a nossa fé. Mas acredite, com fé já é difícil, imagina sem. Eu me recordo de um livro aqui da Joyce que ela falava o seguinte: todo mundo vai ter problemas, todo mundo tem um desafio, todo mundo tem um medo, todo mundo tem um trauma, mas o que você escolhe fazer a partir disso é que vai definir a sua vida. Então você pode sentar, ficar reclamando que não dá certo, ou você pode sacudir a poeira e falar, eu vou fazer dar certo, eu vou buscar ajuda, eu vou dar a volta por cima, eu vou interceder a Deus, eu vou ter fé. Ou você pode simplesmente abaixar a cabeça e se conformar com o que está vivendo hoje. Esse vídeo aqui é um convite para você, hoje, onde você estiver, fazer uma oração, buscar ajuda com pessoas que possam te ajudar, buscar apoio psicológico, ler a palavra de Deus, buscar conhecimento, se aperfeiçoar e não se render aos desafios que você está enfrentando. Pode parecer muito difícil, mas entenda uma coisa, para todo problema existe uma solução. Às vezes no momento a gente não consegue enxergar com clareza pela pressão, pelo estresse, pelo cansaço emocional, pelo esgotamento, mas com a palavra de Deus, buscando a ajuda das pessoas certas, a gente consegue. Em nome de Jesus, nós vamos dar a volta por cima. Não importa o problema que você está vivendo. Deus, Ele olha para você, você é um filho amado dele e existe uma promessa para a sua vida, para a minha vida. E eu acredito muito nisso. E o seguinte, todos os momentos que eu vivi, que eu achei que não teriam solução, tiveram solução. E hoje eu olho para trás assim, eu olho e penso, meu Deus, que loucura isso tudo ter passado, parecia que nunca ia acabar, parecia que não ia dar certo, parecia que não ia acontecer e no tempo de Deus Ele fez acontecer. É lindo, gente, ver o quanto Ele cuida da gente, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele tem misericórdia. E esse canal aqui, ele tem muito disso. Eu precisava de uma forma para me expressar, para transmitir um pouco de mim, um pouco da minha mensagem, um pouco do que eu acredito. E entra em contramão do marketing, no agronegócio, um pouco que eu gosto de escrever, que eu gosto de tomar meu vinho, que eu gosto de tomar muito café, que eu gosto de conhecer histórias, que eu gosto de conviver com pessoas boas, que eu gosto de absorver o máximo de conteúdo. E isso tem sido muito intenso para mim, muito, muito importante para o meu desenvolvimento. E eu fico assim, feliz e grata por cada minutinho. E eu acredito que você também, você está passando por essa fase aí. Esse vídeo não chegou à toa para você respirar fundo e falar, meu Deus, assim como o Senhor deu livramento aos profetas, deu força, deu poder, deu prosperidade, deu sabedoria, conduz a minha vida, Senhor, eu estou pronta para Ti, me prepara o meu coração, a minha casa para Te servir, para que eu consiga cada dia, onde eu passar, eu ser instrumento do Senhor. Ser instrumento do Senhor. Essa é a frase que tem ecoado em minha vida,
Já tem um tempo, eu falo, onde eu pisar, eu vou pisar, mas eu quero levar paz, eu quero levar compromisso, eu quero levar ética, eu quero levar amor, eu quero levar coisas boas, um sorriso, porque a gente não sabe onde a gente está pisando, a gente não sabe o que a outra pessoa que a gente está convivendo ali está vivendo. E muitas das vezes a pessoa está ali tendo um surto interno e segurando as pontas e você já chega ali na grosseria, no negócio, faz tudo errado e você não cumpre o seu papel, que é servir o outro. Então, gente, muito obrigada por esse vídeo. Eu falei de coração, eu não preparei roteiro assim, porque foi o que eu senti de fazer depois de um sonho, depois de uma oração, depois de um café da manhã. E eu falei, eu vou postar esse vídeo porque eu acredito nisso. Eu passei momentos desafiadores, mesmo ali, ó, sofrendo, amargando. Eu ia, tava com um sorriso no rosto e eu mentalizava, já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Mesmo duvidando, eu tive muitas dúvidas, às vezes tenho muitas dúvidas porque eu sou humana, mas eu fico ali, ó, martelando, já deu tudo certo, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. As afirmações são maravilhosas. Para quem teve traumas na vida, quem tem algumas crenças e se conhece já um pouco mais, é muito importante que a gente comece a praticar, comece a mudar essa narrativa que a gente tem da gente mesmo. Senão a gente entra no vitimismo. Ah, eu não consigo um trabalho bom porque eu nasci numa roça, porque eu nasci numa favela. Claro que os meios, às vezes, desafiam muito, limitam a nossa realização, atrasa, mas se a gente se dedica, a gente consegue muito, muito, muito. E eu tenho fé nisso, eu tenho fé em você que está assistindo aqui, que você vai, ó, sacudir essa poeira aí e levanta a cabeça e vamos para cima que a gente tem muita coisa pela frente, se Deus permitir.